já conosco, pronta para conversar mais uma vez com o ouvinte Jovem Pan. Gosto muito de conversar com ela, a deputada federal Adriana Ventura, que é do Novo de São Paulo, e fala sobre a aprovação na Câmara dos Deputados do projeto de lei que estabelece pena em dobro para atos de corrupção durante o estado de calamidade pública. Projeto de lei da deputada Adriana Ventura, que conversa conosco agora, segue para o Senado. Adriana, desde já tenho aqui saudações do Witzel para você. O Witzel está mandando um grande abraço, tá super empolgado com o seu projeto de lei, viu, Adriana? Bom dia, seja bem-vinda, Adriana. Bom dia, Pitoli, você e todos da Jovem Pan Bauru, é um prazer estar aqui novamente. Pois é, não sou o Witzel, né, mas infelizmente ainda não pego o Witzel, porque a gente sabe que o presidente precisa sancionar e só vale para aquilo que está na frente. Então, da próxima calamidade pegaremos muitos, mas essa ele escapou. Ufa! Agora, Adriana, ontem te ouvi, feliz da vida, te ouvi ontem com a Denise Campos de Toledo no Jornal Jovem Pan à tarde. Feliz de te ouvir na rede, feliz com a notícia da aprovação desse projeto de lei. Feliz mais ainda de te ver e te ouvir aqui conosco na Jovem Pan para Bauru e região. Como foi o trabalho para a aprovação disso? Eu posso imaginar que quando a gente fala de um projeto de lei que estabelece pena em dobro para atos de corrupção durante estado de calamidade pública, você deve ter trabalhado bastante para a aprovação desse projeto ou foi de fácil adesão, Adriana? Olha, fácil adesão. Os deputados que apoiaram, tanto assim que tem vários coautores de vários partidos, apoio de deputados para coautoria, muitos. Mas, em compensação, tem uma corrente que, ou porque não acredita, ou porque talvez não queira, a dificuldade foi enorme. E para pautar alguma coisa aqui, assim, não é um trabalho fácil, é bem árduo, é muito trabalho, muito pedido, muita articulação. Eu literalmente enchi a paciência de muitos aqui. Quando a gente lê, né, no release enviado pela tua assessoria, Adriana, aprovado com ampla maioria de votos favoráveis e agora segue para o Senado, a gente não tem ideia, né, de como tem que se articular essa a aprovação disso, ser colocado em pauta, depois a aprovação. Nós, réis mortais, e você deve estar vivendo isso pela primeira vez, a gente não tem ideia de qual é o trâmite, né? Olha, réis mortais, porque eu me sinto uma réis mortal aqui, porque a quantidade de vezes que esse projeto entrou na pauta e nada acontecia, e eu ia lá toda animada, falei, hoje vai, e hoje não chegava nunca, entendeu? Depois, quando a gente realmente começa a cobrar de uma maneira mais assertiva, e tem também todo um trabalho de costura, porque o que acontece? O projeto é feito, depois vários outros projetos são apensados, vários outros projetos de mesmo teor. Então, muitos falavam que não tinha que dobrar, que tinha que aumentar um terço por causa da proporcionalidade, né, das penas do Código Penal. Então, o que acontece? Tem uma pessoa, que é a relatora, que pega tudo isso e tenta fazer um texto que tenha consenso. Consenso com 513 é praticamente impossível. Consenso com todos os partidos, porque sempre tem aqueles que vão ser contra sempre, isso a gente sabe, tem aqueles que vão ser favoráveis sempre, mas tem um miolo aí que é um pouquinho aqui, depois pede aqui, então esse trabalho demora, né? E mesmo na última hora foi marcada uma sessão, o presidente Rodrigo Maia marcou uma sessão separada somente com o projeto, porque se deixasse o projeto sozinho, um monte de coisa ia entrar na frente, porque medida provisória entra na frente, várias outras coisas entram na frente. E aí, mesmo na hora, tinha retirada de pauta. Vocês viram que tinha uma retirada de pauta, né, do PL, e deu bastante dor de cabeça. Resolveram tirar de pauta na última hora, e foi uma briga aqui, quem acompanhou viu. A votação foi super apertada, foi 230 a 217... né? Muitos não votaram, é até interessante, engraçado ver quem não votou, né? A pergunta é por que não votou, mas daí, ok, passamos essa fase, vencemos por pouca diferença, quase foi retirado de pauta, mas o fato é que foi votado e na votação ampla maioria, como você mesmo falou. E é um avanço na legislação penal, né, Adriana?
É um avanço, sim, mas a gente também, olha, eu diria que isso é mais um degrauzinho que a gente sobe. Vai resolver? Não, a gente sabe que a questão da impunidade, ela é muito grande, a gente sabe que essa sensação de impunidade é muito grande, várias coisas têm que acontecer, não adianta só ter lei para não ser cumprida, né? Não adianta só ter lei para corrupto continuar protelando, continuar fazendo as coisas, então é mais um passo. Foi um avanço? Foi. Vai resolver o problema? Não. Várias outras coisas têm que acontecer. Sem contar o trâmite, né, Pitoli? Ainda tem que ir para o Senado, tem que ser aprovado no Senado, tem o presidente da Alcolumbre tem que ter super boa vontade para pautar o projeto, para votar o projeto, para depois mandar para o presidente sancionar. E nós temos pressa, porque já estamos quase no final do ano, né, já faz 5, 6 meses que foi protocolado, a pandemia está aí, bilhões já foram desviados, né? Muita coisa já aconteceu e nós temos pressa. Então, eu peço, por favor, que a população cobre. Vocês sabem que no Senado é muito interessante, porque já deu entrada no Senado. E lá no site do Senado, os cidadãos podem votar se aprova ou não aquela proposição. Então, é muito importante o apoio popular nisso também. E lá no Senado você já encontrou apoio? Lógico, Opa. Lógico, já liguei para vários senadores, ontem não, logo que foi aprovado, ontem falei com vários senadores, alguns já pediram relatoria, outros senadores têm projetos de teor semelhante, então vai ser bem interessante, eu acho que teremos apoio ali. E sinceramente, né, que os senadores desempenham um papel muito importante, né, porque eles representam os estados da federação, mas é aprovado com ampla maioria na Casa do Povo, logicamente os senadores têm que dar o apoio, não é mesmo? Sem dúvida. Agora, Adriana, nesse país difícil de se entender, nós precisamos para algumas coisas um glossário, né? Não adianta simplesmente dizer a palavra e o brasileiro, a grande maioria, infinita maioria, não entende. Por exemplo, nesse teu projeto de lei, inclui-se no leque de crimes peculato. Se eu abrir o telefone agora para o ouvinte Jovem Pan e perguntar o que é peculato, provavelmente a infinita maioria vai ter problema para descrever ou definir. Peculato que é apropriar-se de valores. Prevarica, dinheiro, de qualquer outro bem móvel, seja público, onde a pessoa tem posse em razão do cargo, ou ele é desviado por razão própria. Mas vamos lá, peculato, na sequência, prevaricação, é quase um xingamento, né? Você é um prevaricado, é quase um xingamento, né? Um xingamento, mas todo mundo sabe muito bem o que é isso. É quando um funcionário público deixa de praticar o que deveria fazer, atrasa, enrola, em função do cargo, entendeu? Faz alguma coisa que não poderia fazer. Isso é fácil de entender. É fácil de entender, mas é uma palavra difícil de compreensão. Não, né? Põe glossário nisso. Eu, por exemplo, eu não sou advogada, então eu sofro com isso, né? Porque é engraçado, tem uns nomes que você fala, gente, precisa complicar tanto, é tão mais fácil explicar. Então, né? Então para mim também, eu me sinto de vez em quando falar assim, que nome complicado, isso é o que eu chamo de juridiquês, né? E aí uma respeito que eu tenho aos queridos doutores. E uma terceira palavra que é a concussão. Vai falar, você esqueceu o L ali, é conclusão. Não é. É concussão, que aí exigir... Onde que arrumaram esses nomes, hein, Pitoli? Como é que é? Onde que foram arrumar esses nomes? Não, eu sei onde foram arrumar. Foram arrumar no dicionário que traz a difícil compreensão para o povo. Como o povo vai entender que apropriar-se de valores, enfim, o que você já explicou, se chama peculato, que deixar de exercer o que lhe é dever é prevaricação, que exigir vantagem devida é concussão. O povo não sabe distinguir, e quando não sabe distinguir, muito provavelmente tenha dificuldade de denunciar, Adriana. Verdade, isso é verdade. Apesar que esqueça os nomes bonitos, chiques, que ninguém conhece, que ninguém entende, mas um cidadão do bem sabe que tem coisa errada. Então, assim, quando você vê uma pessoa que fala, vou fazer isso se você me der isso, ou então estou deixando de fazer isso, o cidadão sabe, sente e tem que falar. Adriana, conosco... Ele não precisa ligar ou fazer uma denúncia. Escuta, está tendo aqui um crime de concussão. Lógico que ele não vai fazer isso. Ele vai sentar lá e vai falar assim, escuta, estão exigindo vantagem devida, estão se apropriando de alguma... Ele vai falar da linguagem dele, que é isso que importa.
Sim. A Adriana, conosco tem alguém que manja muito bem do juridiquês. Advogado, doutor Cláudio Coffari. Cláudio. Eu do Cláudio aqui, eu tô feliz da vida. Oi, Cláudio, tudo bem? Bom dia, deputada. Cláudio, não vai prevaricar agora, hein, Cláudio? Não vai prevaricar, hein? É um prazer tê-la novamente. Ah, não, ele não prevarica, não. Eu não. É um prazer tê-la novamente. E para os ouvintes, para a audiência, para a enorme audiência aqui da Jovem Pan, eu devo te informar, apesar do torcedor Jovem Pan, nós estamos conversando com a deputada federal do Novo aqui de São Paulo, e só para você ter noção como é importante votar em gente que presta. Ela é formada em administração pública, ela é mestre e doutora em administração de empresas pelo Getúlio Vargas, é professora de empreendedorismo na Getúlio Vargas, ou seja, toda vez que a gente vai votar em alguém, não pode ser que um amigo teu ali do boteco seja um cara legal, dá um tapinha nas costas, promete que vai ajudar a tua família, mas ele vai entrar lá geralmente para acertar a vida dele. Primeiro, voto em gente que criou a própria vida. Bauru, por exemplo, tem vários vereadores que têm uma história profissional anterior muito honrada e são bons vereadores. E tem gente que tenta morder na política. Então, nós temos a honra, primeiro, de falar com uma deputada que criou a própria história de vida, a própria carreira, e, num certo momento, se lançou essa aventura, já que a Adriana Ventura que está aí. Aventura. E, por mais difícil que seja, conseguiu plantar uma semente que é esse projeto de lei que está virando lei. Então, a primeira coisa que sou obrigado a fazer para não prevaricar é avisar o Alexandre, avisar a Ventura, é que quando a gente usa esses nomes feios, concussão, prevaricação, peculato, é porque a humanidade enfrenta esses crimes, essas brigas, há 2000 anos. Como nós somos brasileiros, a gente usa muito direito romano. E lá em Roma, isso assim, 200, 300 anos antes de Cristo, eles já tentavam enfrentar os bandidos corruptos que roubavam dinheiro público lá. Tanto que eles inventaram a palavra república, a coisa é de todos, a res pública. Por isso que a gente usa no direito hoje esses nomes feios, o prezado ouvinte saber, mas o que a Adriana Ventura falou é o essencial. Denuncia que alguém está metendo a mão no dinheiro público, conta quem é, como está fazendo, onde está fazendo, e deixa que o pessoal que é o delegado, que é o investigador, que é o Ministério Público, eles vão saber achar o nome perfeito, porque é muito sério isso no direito. Se a pessoa, por exemplo, estiver fazendo uma coisa errada com o dedo mindinho, e no direito você falar que ela fez com o dedo anelar, o juiz é obrigado a extinguir tudo porque está errado. Então o direito é muito técnico, por isso tem esses palavrões. Mas, deputada, perdão, adorei quando eu vi que o projeto de lei é em situações de calamidade pública. Não é na situação de pandemia, porque talvez a gente tenha uma outra pandemia daqui a algumas décadas, se Deus nos ajudar. Mas calamidade pública está previsto lá na lei de licitações, no artigo 24, lá no inciso 4º, que quando é calamidade pública, reconhecida pelo município, pelo governo de estado ou federal, o prefeito, o governador ou o presidente, eles podem fazer compra com licitação facilitada ou sem licitação. E eu já vi, nesses 25 anos jurídicos que eu tenho, prefeitos criarem situações de calamidade pública para poder fazer um convidão, meter a mão. Então, eu queria parabenizar para isso e conversar com a senhora duas coisas. Essa ideia de calamidade pública já vem nesse contexto, para poder ser para a história mesmo. E segundo, deve ter tido uma reação não expressa, mas perceptível, de vários políticos lá em Brasília, que se aprovassem isso, teriam problemas com os seus prefeitos da base eleitoral dele. Tem um bando de ladrão roubando esse país inteiro e tem uma relação com a eleição de novembro agora, né? Então, nós temos a calamidade pública, uma que é o problema, a senhora enquadrou aí, e segundo problema, calamidade pública, esse bando de ladrão que acha que coisa pública é para eles roubarem, né? Então, Cláudio, adorei. Aliás, é muito bom ter um juridiquês aqui comigo, porque qualquer pergunta, eu falei, eu tenho a quem recorrer, eu recorro ao super universitário aqui, ótimo, muito bom. E segundo, o que você falou é bem verdade, porque quando a gente, na verdade, quando ele foi feito, ele foi sugestão de um cidadão, né? Eu já contei. E aí, as pessoas falavam assim, mas o que adianta? Né? Até o presidente sancionar, já foi.
Já foi a pandemia, passou bilhões, já roubaram tal. Mas o fato é que essa lei, ela vem para todos os estados de calamidade pública de hoje e no futuro. Então, se tiver um outro vírus, se tiver outra calamidade, por qualquer razão... Chuva demais, seca demais, coronamento, explodir alguma coisa. Então, agora... o povo vai começar a pensar mais antes de meter a mão em dinheiro público, né? Realmente teve esse movimento da questão de defesa de prefeitos. A gente sabe que tem ano eleitoral, então é um ano delicado, né? E com tem muito ladrão desesperado. Tem muitos, infelizmente, mas nós também temos prefeitos muito bons, muitos, corretos, vários honestos e ótimos. Então, na verdade, as pessoas falam assim, isso prejudica os bons prefeitos. Muito pelo contrário. Isso vai valorizar cada vez mais quem é bom, Exato. quem se preocupa com a coisa pública, que foi o que você falou, quem se preocupa em fazer uma boa gestão. Agora, gestor irresponsável que mete a mão, que deixa meter, sinceramente, desculpa. Para mim, olha, vocês sabem que tinham muitos projetos, a gente dobrou aqui, né? As penas foram dobradas, mas muitos projetos, inclusive... pediam para ser crime hediondo, porque a gente fala tanto que corrupção mata, corrupção mata, corrupção mata, e tinha uma leva de projetos que também estavam apensados no primeiro momento, no 1485, que falavam isso, queria que fosse crime hediondo. Só que numa pandemia, a gente discutir com o Congresso trabalhando virtualmente, discutir crime hediondo não dá. Não dá, não ia ser aprovado. Então, o que foi feito? Os projetos que tratavam somente de crime hediondo foram retirados, não é mesmo? E aí, a gente só falou do aumento de pena. Então, isso eu acho que foi um avanço, sim, servirá para as próximas calamidades públicas, sim. Mas, Adriana, você é presidente da Frente Parlamentar Mista Ética contra a Corrupção. A gente acompanha na TV Câmara, enfim, quando existem essas frentes parlamentares e a discussão é colocada à mesa, nós percebemos que existem partidos hoje de oposição que acabam até dificultando a conversa, empacam na negociação, no avanço do projeto, ou de discussões, enfim. Nesse caso do teu projeto de lei aprovado, quem se colocou contra? Há um partido que se colocou contra, ou deputados isolados? Quem é que se colocou contrário a isso? Olha, então eu vou separar em dois projetos, eu vou separar em duas fases e nas duas votações, tá bom? Só para a gente também ter clareza de algumas coisas. Porque falar que 421 aprovaram com louvor e foi o máximo também não procede. Então vamos deixar claro aqui algumas coisas. Primeiro, ao longo do processo, os partidos estudam, como eu já disse, né? As lideranças, a relatora passeia pelas lideranças, pelos partidos, acata sugestões, alguns partidos no momento são contra, depois com algumas alterações eles passam a ser a favor, então é um processo. Então, ao longo do processo, alguns partidos eram contra e votaram a favor, e se tornaram a favor, e orientaram a favor, tá? Então, são duas coisas. Sempre foram contra o PT, o PCdoB e o PSOL. O PSOL, num primeiro momento, se dizia dividido, que tinha pessoas que sim, que pessoas que não, mas o fato é que votaram, todo mundo votou contra no projeto. Agora, é interessante também ver o outro movimento, Pittoli, porque tentaram retirar de pauta, e ponto. Né? Então, se você tem uma sessão com o projeto, somente o projeto na sessão, então, se é um projeto para ser votado na sessão e entram com retirada de pauta e vários partidos apoiam aquela retirada de pauta, isso também é um recado. Então, eu gostaria de deixar isso bem claro, porque sai no jornal que lindo, 421 votos favoráveis, foi bom, lógico que foi bom. Ainda bem, pena que não foram os 513, ok? Sim. Mas, por outro lado, a gente também tentaram tirar de pauta. Então, é interessante o eleitor, quem está nos ouvindo, o ouvinte, entrar lá e ver quem votou a favor da retirada de pauta. E perguntar para o seu deputado que votou a favor da retirada de pauta, por que votou a favor da retirada de pauta? Pergunte. Ele vai dar a explicação dele. Quero discutir mais. Eu não concordo com pena dupla. Cada um vai falar o que quiser. É o eleitor que veja se a história faz sentido ou não. Ok, eu não quero aqui falar, julgar ninguém. Mas depois que vai ser votado, nós tivemos ampla maioria e no projeto em si, somente o PT, o PSOL,
e o PCdoB. A sensação de ver o teu votaram a favor. A sensação de ver teu projeto de lei aprovado com uma deputada que acabou de chegar à Câmara, qual é? Olha, primeiro é muito bom, né? Lógico que é bom. Ainda não acabou, eu ainda estou. Agora tem outra guerra no Senado ali, fazer pautar, tudo Foi só mais. uma batalha. Mas isso é muito bom. Segundo, é uma coisa que eu sempre falo: ninguém faz nada sozinho aqui, né? Então, eu sou uma formiguinha no meio dessa imensidão, então a gente depende de muita gente, de muito apoio. Como eu disse, o projeto tem 22 coautores, eu fiz questão de ler o nome deles no plenário, porque, né, porque parece que os louros, ai, Adriana, toia Adriana. Não, é um trabalho coletivo, vários partidos, pessoas que também tinham projetos parecidos. Então, eu acho importante a gente valorizar, porque isso está acima de ideologia, né, Pitolio? Não tem direita, não tem esquerda. Aqui é cidadão de bem, parlamentar que não vai permitir isso, e os que acham que não precisa aumentar a pena, ué. Fazer o quê? Adriana, eu quero te dar mais uma vez parabéns, obrigado por nos atender, feliz demais por ver ontem você na Denise conversando sobre isso, para o Brasil te ouvir, o Brasil que assiste essa aprovação na Câmara dos Deputados desse projeto que estabelece pena em dobro para atos de corrupção durante o estado de calamidade pública. Parabéns e mais uma vez, Adriana, muito obrigado por conversar conosco. Pitolio, eu estou sempre às ordens, quero agradecer a você, a Jovem Pan Bauru. Cláudio, obrigada por estar sempre presente, é muito bom ter um super doutor para falar esses nomes difíceis e explicar tudo, que eu não sei os detalhes, então muito obrigada por estar aqui também. Pitolio, estou à disposição, tá bom? Tá bom, querida, boa semana para você, boa quinta. Boa semana, tchau, Tchau, gente. querida. 8h. 8h41, com relação aos partidos, e essa pergunta que eu fiz à deputada Adriana Ventura, é porque tinha uma participação aqui do Marcos Madastavicius, que pergunta, bom dia, bom trabalho, e pergunta, deputado, é verdade que o PT, PCdoB e o PSOL foram contra o projeto? Pronto, Marcos, está respondido. Sim, PT, PCdoB e PSOL contra o projeto que dobrou a pena, que vai dobrar a pena para aqueles que são corruptos ou estão se corrompendo ou corrompendo durante os decretos de calamidade pública, Cláudio. Que, por exemplo, o deputado Eli Correia Filho, de São Paulo, do DEM, votou para retirar de pauta. O deputado de São Paulo, que é policial, votou, vou ver o nome daqui a pouco aqui, votou para tirar de pauta. O pessoal do PL aqui de São Paulo votou para tirar de pauta. É triste ver que vários 200 e tantos deputados votaram contra querer discutir isso aí de verdade, né? Por outro lado, eu também quero enfatizar que eu estava vendo aqui a tese de doutorado da Adriana Ventura, quando ela fez doutorado, foi ética e integridade. Olha que bonita a trajetória da pessoa que estudou, conseguiu depois, por vários fatores, se tornar deputado e conseguiu aprovar uma lei desse tipo, junto com muita gente, para discutir ética e integridade. É assim que se constrói um país melhor, de tijolinho em tijolinho, com principalmente a comunicação dando voz para esses deputados, para esses políticos,